São da imprensa. Boa noite, Lacerda, Igor Adorno, Rádio Bandeirantes, estamos ao vivo agora. Primeiramente, parabéns pela vitória. Hoje você testou um esquema diferente, uma formação diferente, trazendo alguns jogadores, como o Thalisson, que não vinha sendo muito aproveitado e hoje entrou como titular. Queria que você falasse um pouco sobre a opção desse jogador. Bom, a gente estudou muito a equipe do Remo. A gente não começou a estudar o nosso adversário depois da nossa vitória contra o Avaí. A gente já tinha estudado há algum tempo sobre o Thalisson, mais precisamente. É um atleta que vinha treinando muito bem, vem treinando muito bem, numa evolução, e a qualquer momento ele ia ter oportunidade. A gente entendia que hoje um jogo fora de casa contra um adversário de força, força física, a gente entendia que tinha que ter duelos de força, questões de jogador de mais velocidade. Isso não significava que a gente ia jogar em bloco baixo, até porque a gente não jogou, a não ser no final da partida, natural, jogando fora de casa, o time adversário nos empurrar para trás, até pela força do torcedor. Então acho que ele fez um bom jogo, repetiu o que vinha fazendo no treinamento, e quando a gente opta por uma escalação diferente, ou algum atleta diferente, gera surpresas, e quando dá certo a gente fica muito feliz. Claro que isso não simplesmente acordei e fiquei com vontade de fazer, a gente estudou muito, a gente conversou isso internamente, comissão técnica, departamento de futebol, passei para todos a minha intenção. Que bom que deu certo, mas o mais legal de tudo é que quando eu tive a ideia, todo mundo comprou a minha ideia e acabou dando certo. Então estou feliz pela vitória, vitória importante contra o adversário forte que está brigando lá na parte de cima da tabela, estádio completamente lotado, os atletas estão de parabéns. Boa noite, Lacerda, Henrique Alcaraz, Caras do Esporte, parabéns pela vitória. Na última entrevista coletiva, você tinha falado um pouco sobre o adversário, você tinha até citado que tinham adversários do Atlético com 2 pontos a mais que estavam falando em acesso. Então, assim, a gente mantém os pés no chão. O cenário muda agora, depois desse resultado importante fora de casa. Você tinha até citado a questão do Remo, que era um desses adversários. O cenário muda, o foco muda, o acesso já é uma realidade? O meu comentário, na verdade, é muito em cima, assim. Eu via que nós estávamos a 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, e eu via muita... o Atlético está brigando para não cair. E equipes com 2, 3 pontos a mais que nós está brigando para subir. Mas o nosso foco não muda, Alcaraz, é jogo a jogo. Nosso primeiro objetivo, como disse o nosso presidente, é atingir os 45 pontos. Disse para os atletas que era muito importante a gente chegar nas últimas 10 rodadas com chance de brigar lá em cima. E a gente não está querendo fazer muita projeção, porque há pouco tempo atrás nós estávamos brigando lá embaixo, né? A gente não livrou ainda, não atingiu essa meta dos 45 pontos, mas dizer hoje, o nosso grande objetivo é chegar nesses 45, né, comentados pelo presidente, e que a gente concorda, eu concordo, pensar no América, descansar os atletas. Então, de parabéns pela vitória de hoje. O mérito é todo deles. Por quê? Porque a gente tem a ideia, a gente passa para eles, a gente teve apenas um treinamento. O pessoal que iniciou o jogo teve apenas um treinamento. Então é muito do entendimento cognitivo também deles, do querer. Então, assim, mérito total dos atletas, vitória dedicada a eles, foram gigantes, sob uma pressão muito forte. Mas a nossa meta é pezinho no chão, tentar ganhar o próximo jogo, adversário duro, América, mas o objetivo é fazer os próximos 3 pontos. Que satisfação, hein, professor Lacerda? Humberto Castro, Radiodifusora PUC TV, raspou a barba e deu certo, hein? Ganhou o jogo. Ô, Lacerda, eu queria te perguntar, porque você não mexeu na estrutura tática do time durante o jogo, né? Surpreendeu com muitos atacantes, atacou o Remo o tempo todo, segundo tempo continuou com muitos atacantes. Isso te dá uma certeza que hoje você tem, além de um time competitivo, você tem um elenco competitivo, que as peças que você tem fora podem contribuir em qualquer jogo que vem pela frente? Humberto, satisfação primeiro é minha, principalmente que tu viu a barba, né? Errei na hora do corte, tive que tirar, mas também em homenagem à minha filha, porque ela gosta que eu tire a barba. Mas tirando a brincadeira, eu deixei bem claro para os atletas, a gente tinha que vir aqui ganhar o jogo. O empate não nos servia, e não estou aqui falando agora da boca para fora, isso aí pode perguntar para qualquer atleta. Eu disse que o nosso objetivo aqui era vencer o jogo. O Yuri, quando começa o segundo tempo, ele tem uma certa queda de rendimento jogando pelo lado.
como eu queria continuar com o time ofensivo, eu optei em trazer o Martínez pro lado e jogar o Yuri por dentro. O Yuri tem um jogo associativo muito bom e melhorou. Então, assim, a ideia foi de manter os atacantes, porque, como tu mesmo disse, né, hoje eu tô tendo um grupo que está me dando muitas opções, né? Eu acabei de falar aqui no fechamento final, é legal ver, por exemplo, Kelvin, G. Dias, que da rodadas atrás eram titulares, totalmente comprometidos, não estão jogando nesse momento, mas entraram e ajudaram muito. O G. Dias praticamente jogando como um ala pela direita, ajudando o Dudu na marcação do Pedro Rocha, que na minha opinião é um dos melhores jogadores da competição. Nós conseguimos controlá-lo muito bem. No primeiro tempo, Luizão e Thalisson, no segundo, Dudu e G. Dias. Assim, a gente, quando tu tem peças, acho que eu falei sobre isso na minha última coletiva, não adianta eu querer fazer um jogo mais ofensivo, não adianta eu querer, se eu não tenho nas mãos, mas eu tenho. Então eu tenho um time para jogar o tempo inteiro para frente, foi o que a gente fez, a gente botou o Kelvin, botou o Gia Dias, troquei o Yuri quando eu senti que ele já estava mais desgastado, botei o Hadley, que é um meia, né? Hoje não deu para colocar o Maranhão, que vem merecendo oportunidades, mas o Lelê fez um grande jogo. Estou muito satisfeito com o que a gente tem, a gente conseguiu dentro da competição, o que é muito difícil, e aí tem que salientar, né, a diretoria do Atlético ali, o Cota, o Murtosa, o Adson, que foram no mercado, me deram opções, né, porque às vezes o treinador quer chamar tudo para ele, aqui no Atlético não é assim, a gente faz todo mundo, a comissão técnica decide muitas coisas juntos, claro que a palavra final é minha, mas foi muito importante como o Atlético se mexeu nessa última janela, conseguiu me dar atletas de qualidade e hoje a gente está conseguindo colher os frutos. Antes de terminar a entrevista coletiva,